Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques da segunda-feira. O governo apresentou nesta tarde a sua proposta orçamentária para 2016, quase sem nenhuma maquiagem. A peça orçamentária trouxe previsão de déficit de 0,5% do PIB. Ou seja, o governo reconheceu que vai gastar mais do que deve arrecadar com impostos. E prevê acabar o ano com um rombo de 30 bilhões de reais em suas contas. No dizer do pessoal do Palácio do Planalto, anunciar o déficit de antemão foi um meio de mostrar transparência. Mas, em se tratando do governo Dilma, não podia faltar uma briguinha com a realidade. Como eu disse, os números foram quase sem maquiagem. O governo prevê crescimento da economia de 0,2% no ano que vem. Mas ninguém no mercado acredita nisso. Todas as previsões convergem para a nova retração do PIB, o que significa que o rombo pode ser ainda maior. A editora de economia Ana Clara Costa tem mais a contar de Brasília. Ana Clara. Oi, Grebe, boa noite. Hoje foi um dia bastante tenso aqui em Brasília, com a apresentação do texto do orçamento de 2016 pelo ministro Nelson Barbosa. E como você mesmo disse, de fato não se trata de mais transparência por parte do governo. Não se trata de uma intenção do governo do dia para a noite resolver ser realista. O que a gente teve nos últimos dias foi uma estratégia super atrapalhada de tentar reviver a CPMF, que é o chamado imposto do cheque, para tentar elevar a arrecadação em até 80 bilhões de reais no ano que vem, justamente para não ter esse déficit orçamentário. Então, eles tentaram uma medida a toque de caixa, é uma proposta que seria apresentada ao Congresso hoje, justamente para não ter que dar essa notícia ruim. Como a CPMF não encontrou apoio nem na base aliada, muito menos na oposição, muito menos no PT e a Dilma com esse índice de aprovação mínimo, então o governo acabou desistindo. Domingo, na verdade, uma reunião do sábado à noite, eles desistiram da CPMF e se viram obrigados a apresentar esse texto orçamentário hoje com esse déficit. Então, assim, o que esse número mostra pra gente é que no ano que vem o governo vai gastar mais, principalmente com gastos previdenciários, e a arrecadação vai subir, mas vai subir um pouco, vai subir de 1,08 tri para 1,180. Então, uma elevação mínima que marginal. Não é suficiente, exato, para suprir as despesas. Tem um pacotinho tributário aí, não tem, Ana Clara? Exato. De uma forma bem en passant, eles falaram em mudanças tributárias, para não falar em aumento de imposto, né, numa hora como essa. Que prevê redução de desoneração do PIS/COFINS para alguns setores, aumento do IOF, enfim, uma série de medidas que podem ajudar o governo a elevar a arrecadação em 11,2 bilhões de reais. Então, isso já está previsto no orçamento do ano que vem. Que bom, ou seja, mais imposto. Se essas medidas forem aprovadas. Muito bem. Então, como já está previsto no orçamento, na hora que o governo fez essa conta dos 30 bilhões de déficit, ele já está contando que essas medidas vão ser aprovadas, só que elas podem não ser. E se elas não forem aprovadas, a gente tem aí um déficit de 41 bilhões, se os números do governo estiverem certos, ou ainda maior, como você mesmo disse, se o PIB não crescer o que eles estão prevendo que vai crescer, o que é muito provável. Bem provável. Muito bem, obrigado, Ana. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bem, a reação do Senado foi a mais previsível possível. Renan Calheiros trilha junto com o Planalto defendendo a aprovação do orçamento. E a oposição faz duras críticas ao texto. Marcela Matos, também de Brasília, traz mais detalhes. Graeb, a proposta orçamentária provocou reações entre os parlamentares. O presidente Renan Calheiros, como esperado, voltou a caminhar ao lado do governo e defendeu que é preciso fazer o dever de casa. Segundo ele, o Congresso vai fazer o que for possível para melhorar o ambiente de negócios e de investimento. Mas um detalhe é que a aprovação do orçamento depende também da Câmara, comandada por Eduardo Cunha e formada por uma base mais rebelde que, junto com a oposição, pode tentar
tentar aprovar mudanças ao texto. Em visita oficial a Nova York, Cunha disse que o governo terá de cortar todos os gastos onde for possível e alertou que há um risco de o Brasil perder o grau de investimento junto às agências internacionais. Já o senador Aécio Neves, que também criticou a proposta, avaliou que a peça orçamentária é um atestado de incompetência do governo Dilma Rousseff. Graieb. Obrigado, Marcela. Bem, na CPI da Petrobras, nenhum dos convocados hoje respondeu às perguntas dos parlamentares presentes. Nem mesmo o ex-homem forte do governo Lula, José Dirceu. A Larissa Borges acompanhou. Olá, Graeb. Hoje aqui em Curitiba, a CPI da Petrobras teve uma maratona de não depoimentos ao não conseguir que nenhum dos 5 depoentes desse qualquer explicação sobre o escândalo do Petrolão. O depoimento mais aguardado era o do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, mas logo depois das 10 horas da manhã, ele já anunciou que não ia ajudar nas investigações e que ficaria calado diante de qualquer pergunta da CPI. Ele aguentou provocações de deputados que o chamaram de ladrão do povo brasileiro e foi dispensado 16 minutos depois do início do depoimento. Mais tarde, da Polícia Federal, Dirceu voltou a ficar calado e não explicou as suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro que pesam contra ele. Amanhã, calado ou não, José Dirceu vai ser indiciado pela Polícia Federal e nos próximos dias o Ministério Público vai apresentar denúncia contra o petista, que é suspeito de ter recebido propina e lavado dinheiro sujo com contratos falsos de consultoria. Mas enquanto Dirceu ficou calado na CPI, o juiz Sérgio Moro começou hoje a colher depoimentos e informações de acusação contra outro personagem importante da Lava Jato, o empreiteiro Marcelo Odebrecht. Nesse caso, não há silêncio porque hoje foram ouvidas testemunhas de acusação e, mais importante ainda, delatores da Lava Jato que podem detalhar o papel de Marcelo e da companhia Odebrecht no Petrolão. Ainda é o início do processo contra Marcelo Odebrecht e a fase em que testemunhas de acusação e defesa são ouvidas para embasar a ação penal. Amanhã, Marcelo Odebrecht deve repetir o script de Dirceu e ficar calado diante de deputados da CPI da Petrobras. Graeb. Obrigado, Larissa. Hoje foi também o dia do Exame Fórum aqui em São Paulo, um evento patrocinado pela revista Exame, irmã aqui da nossa Veja, e que teve a participação de autoridades como o vice-presidente Michel Temer, os ministros Joaquim Levy e José Eduardo Cardoso, o ministro do TCU Augusto Nardes e o juiz Sérgio Moro, além de economistas e analistas políticos. O repórter Luiz Lima tem as informações. Alguns dos principais nomes dos cenários político e econômico brasileiro marcaram presença nesta segunda-feira no Exame Fórum, evento promovido pela revista Exame, em São Paulo. Sob fortes aplausos, o juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, abriu os trabalhos. Em uma palestra sobre corrupção sistêmica, Moro defendeu o fortalecimento das instituições brasileiras. Ao comentar a Lava Jato, disse que mais assustador que a corrupção em si é a naturalização do pagamento de propina. Ele ainda afirmou que o Brasil perdeu a dignidade diante de um quadro tão grave como o que investiga os desvios de recursos bilionários da Petrobras. A segunda palestra do dia ficou por conta de Augusto Nardes, o ministro relator do processo das contas de Dilma no TCU. Em tom de brincadeira, ele afirmou que a bicicleta do país pode quebrar, em referência à prática das pedaladas fiscais. Nardes também informou que o prazo para o governo explicar todas as irregularidades apontadas pela Corte de Contas termina em 11 de setembro. No fim da manhã, o vice-presidente Michel Temer fez um apelo para uma pacificação entre os poderes da República. Em outro momento de sua palestra, ele disse que o país não suporta mais impostos e foi fortemente aplaudido em seguida. Já no período da tarde, foi a vez do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele participou via teleconferência desde Brasília. Em sua fala, ele defendeu a criação de uma ponte para o alcance da estabilidade fiscal. Além disso, ressaltou a importância de o país empreender reformas e ter uma visão de mercado. É com você, Graeb. Obrigado, Luiz. O Giro Veja fica por aqui, mas a programação de TV já continua. Até mais.